Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Tô organizando aqui para a gente começar a nossa live, esperando o nosso outro convidado também chegar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, sejam bem-vindos ao Instagram do Contabilidade POG. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Marina Zava, vou conversar com vocês hoje com o professor Felipe Teixeira. Nós vamos falar aí sobre as modalidades para empreender sozinho. Estou esperando que ele entre para que a gente comece. Tema muito relevante hoje aqui no Contabilidade POG, onde nós teremos aí 2 advogados para conversar sobre isso. Um tema muito recorrente aí, dúvida tanto de advogados, contadores, economistas. A gente sempre se depara com essas dúvidas, né? Doutora, com que roupa eu vou? Doutora, qual é a melhor opção? Opção sobre responsabilidade, opção sobre tributação. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Estou só esperando o Felipe entrar para a gente começar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu deixei aqui para vocês o Instagram do Contabilidade POG, também o meu e do professor Felipe, caso vocês queiram acompanhar depois também, tá bom? Vamos lá, Felipe, cadê você? Estou só te esperando. Tem gente aqui que já foi meu aluno. Me fala aí, vai me contando aqui, enquanto o Felipe não entra. Najara, que bom ter você aqui. Pois é, só pode, né? Só pode. Mas ele não ia fazer isso comigo não, Felipe. Gearley. Cadê o Felipe? Professor Marciel. Ah, ele entrou. Ele estava aqui no início. Ele está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Nossos colegas, alunos, amigos, ao Instagram do Contabilidade POG. A nossa live hoje comigo e com o professor Felipe Teixeira. Eu sou de Goiânia, o professor Felipe Teixeira de Fortaleza. Nós estamos aí bem próximos, né? Só que não, só um pouquinho distantes, ainda mais nessa quarentena. Deixa eu ver aqui com o Felipe, está acontecendo. Agora vai dar certo. Ele tá entrando, pessoal. Aê! Olá, boa noite! Boa noite, Felipe! Eu tava aqui sozinha a te esperar. E ainda tinha algumas cheguei. pessoas aí falando, sabe? Não vou contar quem foi, não, mas o pessoal de Fortaleza falando que você tinha fugido, que não ia aparecer, não. Eu falei, ele não vai fazer uma coisa dessa comigo. Comigo claro jamais. Eu jamais deixaria uma dama goiana esperando. Jamais faria isso. Oh, gentileza sua. Pessoal, boa noite a todos novamente. Vamos começar a nossa live. Eu espero que vocês gostem, porque nós fizemos tudo com muito carinho para vocês, tá? Eu queria apresentar o nosso segundo aí palestrante, né? Professor Felipe Teixeira, advogado, consultor, professor.
especialista em planejamento tributário, MBA em contabilidade e ICMS e ainda coautor do programa de recuperação de créditos tributários. E além disso, né, é o professor mais querido que o IPOG tem, onde ele passa, ele deixa uma legião de fãs, é uma pessoa incrível, que tem uma bagagem aí imensa, tanto na parte da contabilidade quanto na parte do direito. E a gente tem muita coisa boa para eu falar e para ouvir hoje. Quanta bondade sua, né? Mas não vale, pessoal, porque ela é amiga, viu? Aí não conta, tá? Vale, Não vale conta. sim. Professora Marina Zava, a gente já se conhece há um tempo, né, professora? Sim. Nos Nesses conhecemos aeroportos, né? nos aeroportos, a gente se conheceu no treinamento, não foi? Daqui em Fortaleza, dos professores do IPOG. Eu acho que pro método Sim. IPOG deve estar o quê? Com uns 2, 3 anos, eu acredito, Eu acho que foi em né? março de 2017. É, por aí, mais ou menos isso. Professora Marina, que é minha colega de IPOG, né? A gente ministra um mesmo módulo, né? Que é o módulo de Direito Empresarial e Planejamento Sucessório, no MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária do IPOG. Tem alguns alunos aqui do MBA, eu já estou vendo. E a professora Marina, que é, gente, doutora em Direito Oh, Empresarial, tá? E a professora Marina, para quem não sabe, pessoal, ela participou aí do projeto, né, da Lei de Liberdade Econômica, a Lei da Liberdade Econômica, que vai ser hoje das nossas pautas aqui, né? Então aqui a gente está tendo a honra, né, de conversar sobre direito societário com uma das pessoas que trabalhou aí na edição, deu ideias, deu palpites aí na edição dessa lei da liberdade econômica que foi tão importante para o empreendedorismo, para as empresas do nosso país, né? Mas antes, professora Marina, da gente continuar, vamos dar um oi aí, né, para tantos ilustríssimos que estão online, né? Primeiro para o nosso coordenador, o professor Felipe Guerra, né, que nos possibilita aqui fazer essas lives tão importantes para os nossos alunos, para quem é do mundo contábil, do mundo jurídico. A professora Patrícia está online, professor Alexandre Alcântara, professora Deise Parisotto, todos nós, todos eles colegas nossos. Desculpa se eu esqueci alguém, posso não ter visto, e todos os nossos alunos também, né? Os que já foram nossos alunos e os que ainda vão ser nossos alunos no MBA do IPOG. é uma alegria imensa estar aqui hoje, né, para falar de um tema tão importante e contar com pessoas tão ilustres, né? Nossos colegas do MBA de Contabilidade do IPOG, né? Nosso chefe que está aí acompanhando nossa live, nossos colegas, ex-alunos, futuros alunos. Eu falo para todo mundo, quem passa pelo MBA do IPOG de Contabilidade sai encantado, né? Não é à toa que a gente tem aí, mesmo depois que eles foram nossos alunos, a gente continua tendo aí uma proximidade muito grande, né, em virtude da seriedade do curso, do comprometimento, né, e da forma como todos os professores têm trabalhado ao longo desses anos. É verdade, a gente faz amizade dentro e fora do IPOG com os nossos alunos. É É fato. verdade. Vamos lá, vamos para o que interessa. Pois gente, para a gente entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Antigamente, antes de 2011, para as pessoas que quisessem empreender, elas tinham apenas duas opções. Ou elas se tornavam empresário individual, ou elas constituíam uma sociedade. E aí elas procuravam um advogado, um contador, falavam, olha, eu quero exercer atividade empresarial, qual que é a melhor forma? Aí o contador ou o advogado logo falava, olha, você pode ser empresário individual, mas eu não recomendo, porque o empresário individual possui uma responsabilidade ilimitada, ou você pode montar uma sociedade. E aí a pessoa falava assim, nossa, mas eu não queria ser sócio, eu não queria ter sócio, né? O meu empreendimento sou só eu quero empreender sozinho. E aí o contador dava a ideia, por que a gente não coloca a sua esposa como sócia? Por que a gente não coloca a sua filha com um percentual menor? Ou até mesmo, vamos ver se a gente consegue uma fruta cítrica aí, uma laranja, um melão, uma melancia, tá? Um limão. Aí vamos ver se a gente consegue para constituir uma sociedade. Tudo isso para fugir de ser empresário individual.
Felizmente, a nossa legislação avançou e lá em 2011 nós passamos a ter 3 opções. Nós passamos a ter o empresário individual, a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, e a opção de sociedade. Então, a partir de 2011, nós passamos a ter 3 opções. Tudo bem que a EIRELI veio cheio de limitações, regrinhas. Isso acabou inviabilizando muitas vezes a pessoa de constituir uma EIRELI, mas a partir de então a gente tinha aí 3 opções. Tudo, né, foi evoluindo para que no ano passado, né, nós tivemos aí a MP da Liberdade Econômica, que foi convertida em setembro na Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, e nós passamos a ter aí outra opção, né? Nós passamos a ter a sociedade limitada com um sócio só. Então, a Lei da Liberdade Econômica, trazendo a ideia aí de desburocratização, trazendo a ideia de consagração da livre iniciativa, de trazer mais opções para aquela pessoa que quer empreender, né? Você tem que escolher uma roupa para você empreender. E aí eu, legislador, preciso incentivar esse empreendedorismo, incentivar que as pessoas exerçam atividade empresarial. Então, no final do ano passado, em setembro, nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe mais uma opção, que foi a sociedade limitada unipessoal, ou seja, sociedade limitada com um sócio só. Então, desde então, nós temos 3 opções para quem quer empreender sozinho. Ou você vai ser um empresário individual, ou você vai constituir uma EIRELI, ou você vai constituir uma sociedade limitada unipessoal, né? São essas 3 opções para você que quer exercer uma atividade empresarial e quer fazer isso sozinho. E aí, Felipe, eu queria que você já começasse a conversar um pouquinho com a gente, me falasse o que você acha, né, das pessoas que empreendem como empresário individual, se você acha que isso é interessante, se você acha que vale a pena ser empresário individual, os aspectos positivos e negativos, para a gente dar sequência aí no que a gente está conversando. Professora, pegando o gancho aí no que você falou, antes da gente propriamente falar do empresário individual, eu sei que aqui tem muitos contadores, muitos advogados nos assistindo, né, e estudantes de direito, de contabilidade também. Eu acho que é interessante primeiro a gente pensar sobre os motivos que levam alguém, um empreendedor, a querer constituir uma empresa, né? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, na cabeça do advogado, o advogado vai dizer, olha, constitui uma empresa porque se você vier a ter problema financeiro, você, como empresa, você pode entrar com um pedido de recuperação judicial, por exemplo. Se você for uma pessoa física, você não pode fazer isso. Na cabeça do contador, ele vai constituir uma empresa porque, em fazendo isso, ele vai poder optar por um regime tributário mais vantajoso. Lucro real, lucro presumido, simples nacional. Já que, se ele empreendesse na pessoa física, seria muito desvantajoso pagar os tributos na pessoa física. Mas, na verdade, se a gente for realmente parar para pensar, o real motivo de se constituir uma pessoa jurídica, além desses 2, né, que também são motivos que eu acabei de falar, é em função de uma coisa chamada personalidade jurídica, que é algo que nasce quando a gente cria uma pessoa jurídica, né? Quando a gente cria essa empresa por meio de seus registros próprios no CNPJ, na junta comercial. A partir do momento em que a gente constitui uma empresa, ela cria uma personalidade jurídica própria, que é exatamente a condição para contrair direitos e obrigações em nome próprio. Pois bem, dito isso, a figura do empresário individual não é propriamente uma empresa, porque o empresário individual é o que a gente chama de ficção jurídica. O empresário individual, ele é uma extensão da pessoa física. Então, um empresário individual, quando
o empreendedor, a pessoa física, opta por empreender nessa modalidade de empresário individual, ele, na verdade, está correndo o risco de responder com o seu próprio patrimônio caso ele venha ter algum problema fiscal, trabalhista, civil, com algum fornecedor ou com algum cliente, porque, de fato, ele está realizando essas operações em nome próprio. Já que, apesar de ter um CNPJ, um empresário individual, ele não tem personalidade jurídica de empresa. A personalidade jurídica que está operando no mercado é a personalidade jurídica da pessoa física, do empresário individual, pessoa física. Então, veja que a grande desvantagem do empresário individual diz respeito exatamente à ausência de proteção jurídica em função da ausência de personalidade jurídica que a criação de uma empresa concede ao empreendedor que opta por criar uma empresa. E que, evidentemente, como eu falei, o empresário individual não concede. Já, né? E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, em relação a Eireli, por exemplo, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, a situação muda, né? A gente já começa a sair dessa ausência de responsabilidade, de ausência de personalidade jurídica, para a criação de uma personalidade jurídica, tá? Com as limitações que eu queria que você falasse agora um pouco para a gente da Eireli. Tá bom. Felipe, só para... É uma dúvida que sempre, né, as pessoas nos perguntam, porque o Felipe comentou aí que o empresário individual não é uma modalidade de pessoa jurídica, né? E como ele não é uma modalidade de pessoa jurídica, nós não temos aí a separação, né, de bens pessoais e bens empresariais. E o mais interessante que sempre os alunos me perguntam, mas professora, o empresário individual tem CNPJ, eu fiz o registro, eu trabalho lá no meu escritório de contabilidade, faço o registro do CNPJ, como assim ele não é modalidade de pessoa jurídica? Eu sempre falo, né, e é exatamente isso que a gente acabou de conversar, que o empresário individual ele tem CNPJ apenas para finalidade fiscal, né? Mas ele é uma pessoa física que opera no seu nome, de pessoa física, né? Exerce atividade empresarial sozinho e sem essa proteção patrimonial. Ser empresário individual acaba sendo muito arriscado, né, Felipe? Perfeito. O CNPJ do empresário individual, ele existe exatamente para o que você falou, para que ele possa optar por um regime tributário. Simples nacional, lucro real, lucro presumido. Perfeito. E se ele ficar em débito com o fisco, né, se tiver uma dívida tributária e sofrer uma execução fiscal, uma cobrança judicial desse débito tributário, essa execução fiscal, ela vai ser voltada contra o patrimônio da pessoa física. Né? Se esse empresário individual tiver, por exemplo, uma conta bancária em nome do CNPJ e uma conta bancária da pessoa física, essas duas contas poderão ser objeto de penhora online. Essas duas contas poderão ser bloqueadas. Porque não existe uma separação de patrimonial. É uma coisa só. Tá? Então isso é importante de ser colocado. E aí a gente já até supera isso, né? A gente já fala assim, realmente exercer atividade empresarial sozinho como empresário individual não é a melhor opção, né? Vamos passar para a nossa segunda análise para ver se a gente... Isso, como você colocou, antigamente, antes de 2011, né? O empresário individual se apresentava como única forma de empreender sozinho. Perfeito. Hoje, não mais. Mas qual que é o problema, Marina? A gente encontra muita empresa antiga sob a forma de empresário individual, né? Sendo que as pessoas não atentam, os empresários e até contadores que dão assessoria a essas empresas, e advogados também, evidentemente, que é possível fazer uma transformação do empresário individual para um modelo societário mais vantajoso, que confira mais proteção.
Não é porque a empresa foi criada como empresário individual lá em 2005, por exemplo, ou até antes, lá em 2000, 1990, sei lá, que ela não pode hoje ser transformada para um modelo societário que confira mais segurança. Então, hoje em dia, realmente é muito difícil a gente ver uma empresa sendo criada como empresário individual, nascendo como empresário individual, em função das opções que a gente tem hoje na legislação. Mas Exatamente. em empresas antigas, a gente vê muito ainda na modalidade de empresário individual. E cabe a nós, como consultores, exatamente dizer, olha, não é legal, não é interessante isso. Vamos realizar essa transformação para um modelo societário que lhe permita continuar empreendendo sozinho, mas que lhe dê, ao mesmo tempo, a segurança jurídica de que, em caso de débitos com fornecedores, fisco, trabalhista, ambiental, não haja aí um risco de você oferecer o seu patrimônio pessoal, de pessoa física, para esses débitos. Perfeito. Agora, Felipe, na Eireli, a situação muda um pouco, né? Em 2011, nós tivemos aí a inserção da empresa individual de responsabilidade limitada no nosso ordenamento jurídico. A Eireli é uma pessoa jurídica constituída por apenas um titular. Então, a partir de então, nós tivemos pessoa jurídica, nós tivemos a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e apenas um titular. Isso já representou um grande avanço, mas ao mesmo tempo que isso trouxe um avanço, os requisitos para constituir a Eireli acabaram dificultando muitas pessoas de migrar de empresário individual para a Eireli. A gente sabe que o titular da Eireli pode ser tanto uma pessoa física ou jurídica. Antigamente, no início, né, a gente permitia apenas titular pessoa física. Se o titular for uma pessoa física, é possível ser uma pessoa física capaz ou incapaz. Instrução nova do DREI aí do ano passado, a instrução 55, que permitiu que o incapaz constituísse a Eireli também fosse titular da Eireli. Agora, o titular da Eireli pessoa física só pode ter uma Eireli. Gente, que bobeira isso. O nosso legislador, ele dá, mas tira. Porque qual que é o problema se eu quisesse constituir várias e várias Eirelis? A Eireli não foi criada como uma opção para facilitar o exercício da atividade empresarial? Por que não permitir as pessoas a constituírem várias Eirelis, já que elas podem ser sócias de várias sociedades? A gente sempre discutiu muito isso. Enquanto que o titular pessoa jurídica, ele não tem essa limitação, né? O titular pessoa jurídica pode ter quantas Eirelis ele quiser. A questão do capital social, acho que foi até alguém que comentou aqui agora há pouco, nós temos a exigência do capital social mínimo de 100 salários mínimos no momento da Constituição, né? Esse capital social, ele acaba inviabilizando muitas pessoas de constituírem a Eireli. Muita gente fala assim, professora ou doutora, eu não tenho esse capital social mínimo. O capital é muito alto, como é que eu vou... meu dinheiro é muito pequeno, é muito distante dessa realidade. Então, a gente trouxe aqui na Eireli uma responsabilidade limitada, né? Houve uma limitação da responsabilidade, houve a separação patrimonial, o que faz com que nós temos mais segurança, né? Em regra, o patrimônio pessoal do titular não vai ser atingido por dívidas da pessoa jurídica, mas nós temos aí uma série de requisitos. A pessoa física só pode ter uma Eireli, nós temos a necessidade de integralização desse capital social mínimo, a administração da Eireli pode ser feita pelo titular ou por um terceiro, desde que seja pessoa física. Então, nós temos todas essas questões a respeito da Eireli. E eu queria que você falasse um pouquinho da questão do capital social, porque isso a gente sempre tem essa preocupação aqui no caso da Eireli. Muito interessante você colocou sobre o capital social, porque é uma pergunta muito recorrente e isso, de fato, é algo que sempre inviabilizou a Eireli, e eu acho que esse foi um grande apelo para o nascimento da sociedade limitada unipessoal. Foi a questão exatamente dessa exigência da Eireli ter um capital social mínimo de 100 salários mínimos. E mais, a exigência da integralização no ato da criação da sociedade. Porque na sociedade limitada, né, de 2 ou mais sócios,
existe a possibilidade desse capital ser integralizado com o tempo. Você não necessariamente necessita integralizar o capital social de imediato. Você né? deixa integralizar, né? Isso, e se aquele capital social não for integralizado na época certa, o sócio que integralizou vira sócio remisso. Né? Na Eireli, não. Na Eireli tem que ser 100 salários mínimos integralizados no ato. Você não pode integralizar por partes o capital social. Né? Isso está na Instrução Normativa do DREI 38 de 2017. O capital social ele tem que ser integralizado ali no momento da criação da Eireli. Então, isso, evidentemente, especialmente quando a gente está tratando aí de microempresa, empresa de pequeno porte, a pessoa física, o empreendedor, não é todo mundo que vai ter aí a dinheiro de hoje, mais de 100 mil reais para colocar ali no capital social de uma empresa para iniciar a atividade empresarial. Isso é fato, né? É Brasil, não tem como. Né? E outra pergunta muito recorrente, professora Marina, é acerca da possibilidade da integralização de capital na Eireli com bens imóveis. Né? Eu posso integralizar só com dinheiro? Tudo bem, eu não tenho 100 mil reais em dinheiro, mas eu posso pegar ali um bem imóvel meu e integralizar com imóvel esse capital? Na sua opinião, isso é possível? Sim, é possível, né? A integralização na Eireli, ela pode ser feita tanto em dinheiro, créditos ou bens imóveis. Lembrando que aquela mesma proibição que a gente tem lá na sociedade limitada, também temos aqui. Não é possível a integralização de capital com prestação de serviço, tá? Tanto na sociedade limitada quanto na Eireli. E outra coisa, Felipe, que é bem interessante, sabe? Eu gosto muito da Eireli. Eu sonhei muito com a Eireli, né? Na época ainda, eu era, né, no início, eu escrevia artigos, porque foi algo novo, a gente precisava, era o que a gente tinha naquele momento. Claro que a gente não deixou de fazer críticas a tudo isso. Mas e aí, o que mudou na Eireli com a Lei da Liberdade Econômica? Eu falo que talvez a gente possa colocar uma musiquinha de velório, né? E pegar na mão de Deus e ir, entendeu? Deixar a Eireli ir. Brincadeiras à parte, tem muita gente que pergunta, doutora, agora com a sociedade limitada com um sócio só, será que a gente vai acabar a Eireli? Não vai ter mais a Eireli? Olha só, a Lei da Liberdade Econômica, ela inseriu no Código Civil, lá no artigo 980-A, o parágrafo 7º, que fala o seguinte: o titular da Eireli só terá o seu patrimônio pessoal atingido no caso de fraude. Qual que foi a ideia disso? Qual que foi a ideia do legislador? Eu exijo um capital social mínimo, mas em contraprestação eu te dou uma garantia maior. Ou seja, o seu patrimônio pessoal só será atingido no caso de fraude. E aqui não haveria que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, seja pela teoria maior, lá do artigo 50 do Código Civil, ou da teoria menor, do artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Não haveria que falar essas questões, porque, de acordo com o dispositivo lá do parágrafo 7º, só pode ser integralizado, só pode ser atingir o patrimônio pessoal do titular no caso de fraude. Agora, se os nossos tribunais, se os juízes trabalhistas em especial, né, os juízes de varas especializadas, nas questões fiscais, se os juízes analisarem esse dispositivo e derem uma proteção, interpretando de forma técnica esse dispositivo e trazendo aí essa proteção maior para o titular da Eireli, eu acho que vai ser super interessante constituir a Eireli. Por quê? As pessoas que têm interesse em integralizar o capital, em contraprestação, ter uma proteção maior, porque é muito bom saber que, em regra, meu patrimônio pessoal não vai ser atingido. Que meu patrimônio pessoal como titular só vai ser atingido no caso de fraude. Isso me dá uma segurança muito grande. Agora, Felipe, eu acredito que isso não vai acontecer. A gente precisa esperar a jurisprudência e interpretar o parágrafo 7º, mas eu acho que muito dificilmente isso vai acontecer. Eu não acredito que um juiz trabalhista, ele vai falar assim,
processo trabalhista, olha, peraí, uma reclamatória. Não, aqui nós estamos diante de uma Eireli. Ah, não, então não tem bens da pessoa jurídica. O titular não posso fazer a desconsideração, ou não posso, nem desconsideração, não posso atingir o patrimônio do titular porque não houve fraude. Eu não acho que, eu gostaria muito que isso acontecesse, tá? Eu ficaria muito satisfeito, extraria uma segurança muito maior, isso faria com que a Eireli fosse bem interessante. Só a jurisprudência vai dizer como isso vai se comportar, mas eu acho difícil que isso aconteça. E se isso não acontecer, não vai ser interessante mais constituir a Eireli. Porque para que eu vou constituir a Eireli? Só posso ter uma, capital social mínimo, toda essa questão que na sociedade limitada com sócio só, nós não temos. Entendi. Vamos lá, ver se eu consegui compreender o que você falou bem aqui. Eu consigo traduzir aqui o seu entendimento. Mas antes de eu fazer isso, pessoal, manda aqui o aviãozinho, compartilhe a live, tá? Vamos fazer isso aqui. E dá um coraçãozinho aqui pra gente aqui no lado direito, né? Dá um like pra gente, né, professora Marina? Quem tá gostando, a gente tá com quase 90 pessoas aqui, que é pra gente ficar aí no topo aqui. A gente merece, pessoal. Ajuda aí, dá um like aí pra gente e manda aqui um aviãozinho compartilhando a live aqui de societário da gente. O que você tá dizendo, professor? Olha, a gente recebendo os likes. Olha aí, gostei. Olha aí, já fomos pra 90. Olha só. Professora, o que a professora Marina está dizendo é o seguinte: hoje, numa sociedade limitada, seja ela de 2 sócios, seja ela na unipessoal, existe a possibilidade, por exemplo, numa relação de consumo, né? Uma empresa que vende um produto e não entrega, né? Esse consumidor entrando com ação judicial contra essa empresa, ganhando, em a empresa não tendo bens para saldar aquela dívida, automaticamente os bens do sócio já vão responder por essa dívida, certo, professora? Hoje, na sociedade limitada. Repete para mim, falhou, Felipe. Pronto. Hoje, se uma sociedade limitada, seja ela de 2 sócios ou uma unipessoal, tá? Vende uma mercadoria para um consumidor, não entrega, e esse consumidor entra com ação judicial, pedindo aí reparação de danos materiais e morais. Ganha. A empresa não tem dinheiro para pagar. Ele já pode, o consumidor já pode ir direto nos bens do sócio, da pessoa física. Hoje, na sociedade limitada, é assim, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é assim. Perfeito. Na Eireli, com a adição aí do parágrafo 7º na lei, pelo que você acabou de falar, tá? Existiu a inserção de uma garantia extra para a Eireli. Que é o quê? Olha, quem tem uma Eireli, quem está empreendendo na forma de Eireli, só vai o sócio, o titular da Eireli, desculpa, só vai responder com patrimônio próprio se ficar caracterizado uma fraude. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei, se essa loja que vendeu para o consumidor não tiver cometido uma fraude, se ele tiver simplesmente quebrado, né? Se ele tiver um apuro financeiro, não tiver conseguido saldar essa dívida, pelo que está dizendo a lei hoje, em tese, esse titular da Eireli não responderia com o seu patrimônio próprio, patrimônio pessoal. Então, essa é uma vantagem que você quis dizer que justificaria, né, manter uma Eireli em detrimento de uma limitada unipessoal, mesmo com as desvantagens da Eireli, ou seja, tendo que aportar um capital de 100 salários mínimos, né, e tudo que a gente já falou. Embora você também tenha colocado que não sabe como os tribunais, como a jurisprudência vai se comportar em relação a esse parágrafo 7º aí na lei da Eireli, né? Que incluiu essa impossibilidade de chegar até o patrimônio do sócio, a não ser em caso de fraude. Felipe, é isso mesmo. A minha opinião, né, é que a gente está diante aí de uma situação que precisamos de uma jurisprudência, né? Precisamos ver como os tribunais vão se comportar, porque de fato
Se os nossos tribunais tratarem a Eireli com a especialidade do parágrafo 7º, com a técnica do parágrafo 7º, porque se eles passarem a entender que aquilo ali é desconsideração da personalidade jurídica, não vai fazer diferença do ponto de vista de responsabilidade entre a Eireli e a sociedade limitada unipessoal. Então é simples, para que eu vou constituir uma Eireli? Qual é a vantagem de eu constituir uma Eireli? Se eu tenho que integralizar o capital, se o capital tem que ser integralizado no momento da Constituição. Então não faz muito sentido isso. Então, de fato, o parágrafo 7º trouxe um respiro para a Eireli. Poxa, a Eireli não está extinta, não. É possível constituir uma Eireli. Olha a vantagem que nós trouxemos. Eu exijo um capital social mínimo em contraprestação. O titular da Eireli só vai ter seu patrimônio pessoal atingido no caso de fraude. Isso significa desconsideração da personalidade jurídica? Não. Porque se o juiz começar a interpretar como desconsideração da personalidade jurídica, não vai adiantar nada. E aí, na minha opinião, ao longo do tempo, a Eireli vai acabar caindo em desuso. Ninguém vai ficando mais obsoleta mesmo, né? Obsoleta, perfeito. Agora me diz uma coisa, professora. Você que trabalhou aí no projeto da Lei da Liberdade Econômica, ajudou na criação dessa lei. Essa sociedade limitada unipessoal, ela é uma nova modalidade? Ela é um novo tipo societário? Esclarece aqui para quem está ouvindo a gente. Olha só, a sociedade limitada unipessoal, que foi inserida com a Lei da Liberdade Econômica, né? Nós tivemos até a regulamentação dela por meio da Instrução 63 do DREI. Não é um novo modelo societário, tá? Não é um novo modelo societário. É uma sociedade limitada. A partir de então, a sociedade limitada pode ser constituída com um ou mais sócios. Não existe diferenciação. É uma sociedade limitada, que a partir de então é possível ser constituída com um ou mais sócios. Outra questão interessante que, antigamente, antes da Lei da Liberdade Econômica, a sociedade limitada ela só podia ficar com um sócio no máximo por 180 dias, porque senão a gente tinha uma das causas de dissolução da sociedade limitada. Hoje não mais, porque a sociedade limitada ela pode ficar com apenas um sócio. Agora me diz uma coisa, só uma curiosidade. Na prática, você já viu alguma sociedade limitada ser extinta porque ficou com um sócio só? Felipe, você já viu? Eu já vi sociedade eu nunca vi. recebendo notificação. Tá. Eu já vi sociedade sendo notificada. Porque tem na lei, de fato, né, essa previsão de que só pode ficar com um sócio durante 180 dias. Mas, assim, na prática eu nunca vi a sociedade ser extinta por causa disso. Eu já vi notificações. Aí, normalmente, a gente vai lá, faz a transformação, né, e resolve essa questão. Mas fala pra gente, o que você acha aí de vantagem da sociedade limitada com um sócio só? Olha, muitas vantagens, né, assim... Como você bem falou, não se trata de um novo tipo societário. O que houve, na verdade, foi só uma alteração no Código Civil, foi incluído o artigo 1052, se eu não me engano, né? Eu não decorei, possibilitando que a sociedade limitada clássica, que já está prevista lá no Código Civil, ela absorva a possibilidade de ter um sócio só, né? Ao invés de ter, no mínimo, dois, como você falou, muitas vezes... o empresário queria ter uma empresa, né, um empreendimento só com ele no quadro societário e, às vezes, era forçado a colocar um terceiro interposto, o que a gente chama no popular de laranja, né? Uhum. E agora não, ele não precisa mais fazer isso. Desde o advento da Eireli, agora, né, com a sociedade limitada unipessoal. Essa sociedade limitada, que, como eu falei no início, tem personalidade jurídica própria, tem a condição de contrair direitos e obrigações em nomes próprios. E aqui eu quero chamar a atenção, né, até em função da minha atuação na área tributária, da grande dificuldade que tanto alunos e até profissionais, que eu vejo muito,
eu me lembro de uma audiência que eu fiz no início da minha carreira, né? Não faz tanto tempo assim, viu, pessoal? Né, professor? Na verdade foi em 2008 que eu fiz isso, 2009 por ali. Uma audiência num juizado especial, em que no juizado especial, pessoal, só podem entrar com ações empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Então, são empresas que têm um faturamento baixo, faturam pouco, né? E aí, eu lembro que na audiência, o advogado lá pediu a palavra na hora da audiência e pediu para que a juíza extinguisse o processo sem julgamento do mérito, porque o meu cliente, na época, era uma empresa de pequeno porte, não podia litigar lá no juizado de pequenas causas, porque ele era uma sociedade limitada, né? E aí foi até constrangedor, porque a juíza ia acolher o pedido dele. Ela estava propensa a acolher o pedido dele. Eu pedi a palavra e disse, excelência, peraí. Não vamos confundir alhos com bugalhos, né? Uma coisa é tipo societário e outra coisa é regime tributário, né? Essa empresa é uma empresa optante pelo Simples Nacional, empresa de pequeno porte, né? Fatura até o limite de 4.800.000 reais e, portanto, se enquadra como empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, e está constituída sob a forma de sociedade limitada. Tem 2 sócios, tá? Mas ela é uma empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional. Uma coisa não impede a outra, tá? E aí eu tive que explicar lá na hora da audiência e foi até constrangedor. Então, não podemos esquecer isso. Existe essa confusão muito grande. Uma coisa é tipo societário, EIRELI, Sociedade Limitada Unipessoal, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima. E outra coisa é o tipo o regime tributário, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, né? Então vamos saber definitivamente como separar isso, para que a gente não cometa esse tipo de erro, que até hoje eu escuto muito isso. Eu escuto muito. Não, você é lucro real ou lucro presumido? Não, eu sou sociedade limitada. Como assim? Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada coisa é uma coisa. Peraí, vamos saber o que é regime tributário e o que é tipo societário. Então, voltando aí para a sua pergunta dessas vantagens, a sociedade limitada, né, ela é uma sociedade muito mais regulada, né? A gente tem muito mais conhecimento, inclusive em termos de decisões jurisprudenciais, né? Perfeito. Do que outros tipos societários. Agora não, a sociedade limitada unipessoal, né, ela vai ser mais explorada. Mas a gente já tem um arcabouço aí que nos guia, né, até em relação a muitos assuntos que a gente, por exemplo, em relação a EIRELI, a gente ficou quanto tempo esperando a regulamentação do DREI? Até em relação a se era... Você falou agora... que o DREI você falou há pouco tempo. A gente não sabia se outra pessoa jurídica podia ser titular de EIRELI. Quanto tempo a gente ficou esperando o DREI autorizar isso? Né? Foi só em 2017. Então, Felipe, na sociedade... Pode falar. Felipe, não, pode terminar. É porque eu ia aproveitar aqui. Tem 3 perguntas que o pessoal fez, que é exatamente sobre isso que a gente está conversando, né? Me perguntaram aqui se é possível transformar de sociedade limitada com mais sócios para sociedade limitada unipessoal, sem problemas em relação a essa transformação. Perguntaram sobre a exigência do capital social, se existe a exigência do capital social mínimo na sociedade limitada unipessoal, né? E não existe essa exigência, nós estamos falando dos mesmos requisitos para a sociedade limitada. E também perguntaram porque lá na EIRELI eu só posso ter uma por CPF, né? A pessoa física só pode constituir uma EIRELI.
Aqui na sociedade limitada, a gente não tem essas limitações. Por isso que a gente fala tanto. Se o tratamento de responsabilidade dado à Eireli for o mesmo tratamento que é dado à sociedade limitada unipessoal, não faz muito sentido a gente constituir a Eireli. Uma vez porque eu não vou ter essas exigências de capital social mínimo, a impossibilidade de constituir mais de uma. E só aproveitando, Felipe, porque me mandaram uma pergunta aqui a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Voltando naquele aspecto de desconsideração, a gente sabe que qualquer pessoa jurídica, de uma forma geral, pode ter a sua personalidade desconsiderada. Para isso, existe a teoria maior, lá do artigo 50, e a teoria menor do Código de Defesa do Consumidor. Essas teorias trabalham com requisitos diferentes. É assim na sociedade limitada, é assim na SA, sempre foi assim na Eireli. Não, para essas modalidades de pessoa jurídica empresarial se comportava assim. Com a mudança e com a inserção do parágrafo 7º lá na Eireli, nos parece que não haverá mais a possibilidade de aplicação de desconsideração da personalidade jurídica, seja pela teoria maior ou teoria menor, no caso da Eireli. Por quê? Porque lá fala que o titular só terá seu patrimônio atingido no caso de fraude. Ponto. Agora, se o nosso judiciário interpretar isso como desconsideração da personalidade jurídica, é chover no molhado, porque aí não tem diferença nenhuma, né, do ponto de vista de responsabilidade, não tem nada que justifique você ter essa obrigação de integralizar esse capital social, sendo que, do outro lado, você não vai ter nenhuma proteção a mais por isso, tá bom? Isso aí que você colocou, professora, da desconsideração da personalidade jurídica, é muito comum a gente receber essa pergunta em sala de aula, e de quem não é do direito, e de quem é também do direito, mas não atua muito nessa área. Assim, professor, se a empresa não tiver dinheiro para pagar, o meu patrimônio já responde diretamente, né? Aí vai aquela pergunta, aquela resposta, depende, né? Aí você falou teoria maior e teoria menor. Pessoal, para algumas espécies de dívida, como é o caso da dívida de direito do consumidor, né, que se aplica a teoria menor, a sua dívida da pessoa física, né, o patrimônio da pessoa física, do sócio, já vai responder direto se a empresa não tiver dinheiro para pagar. Para outras dívidas, como é o caso da dívida de natureza civil, né, com fornecedor, por exemplo, para dívida de natureza tributária, para dívida de natureza trabalhista, existem outros requisitos para que a dívida da empresa recaia sobre o patrimônio do sócio. E aí, nós temos legislações próprias, né? Código de Processo Civil, a CLT, para o trabalhista, e o Código Tributário Nacional regulam como vai acontecer essa desconsideração da personalidade jurídica. Como é que essas dívidas que outrora, que inicialmente foram constituídas em nome da empresa, porque como a gente falou, a empresa tem a personalidade jurídica própria e ela contrai obrigações em nome próprio, como é que essas dívidas elas podem chegar a atingir o patrimônio do sócio. É por isso que eu e a professora Marina, a gente ensina um módulo lá no MBA do IPOG chamado Direito Empresarial e Planejamento Sucessório, que é um módulo voltado muito para a proteção patrimonial. E é por isso que está muito na moda essa questão da proteção patrimonial, criação de holdings, né, de estruturas societárias, de planejamento sucessório. É exatamente em função da possibilidade de uma dívida que é da empresa atingir o patrimônio pessoal do sócio. Mas essas possibilidades da dívida da empresa chegarem ao patrimônio do sócio, não é um redirecionamento direto. Ah, a empresa não tem dinheiro, então já vai direto para o patrimônio do sócio. Não é absolutamente assim, com exceção aí da dívida do direito do consumidor, né? Mas, isso aí a gente tem que estudar caso a caso. Dá para fazer uma live só disso, né, professor? Mas Felipe, não é o caso. E é interessante porque a crítica que eu faço, né, e muitos doutrinadores fazem, é que a lei da liberdade econômica, ao trazer, além de inserir a Ilana Eireli, nós fizemos também
alterações na desconsideração da personalidade Isso, jurídica. E isso. o que ficou faltando? Que essa matéria regulada em legislações especiais fosse revogada. Era essa a intenção, né? A desconsideração da personalidade jurídica vai ser regida por esses artigos 49, 50 do Código Civil, revogando-se as demais legislações especiais. Porque aí a gente continua com um problema. Porque, por exemplo, o problema da desconsideração da Eireli não é em si a teoria maior. Porque, havendo aí a comprovação desses requisitos, o problema é a teoria menor. É o trabalhista, é o consumidor, O tributário também. O tributário. Tributário. Né? Então, essa é a maior preocupação. E aí, Felipe, eu queria que você, então, falasse para a gente aí, se você tivesse que escolher uma roupa, né, para empreender sozinho, nesse momento, né, qual roupa você escolheria? Com que roupa você vai empreender? Olha, se fosse hoje, eu, entre essas três, né, empresário individual, Eireli e limitado unipessoal, eu iria na limitada unipessoal. Não, então não obstante houver a proteção aí maior, né, em tese do parágrafo 7º da Eireli. Mas para eu não ter aí que desembolsar mais de 100 mil reais para o capital inicial, tá? Eu iria na sociedade limitada unipessoal. Felipe, eu acho que nós vamos para o mesmo baile, tá? Nós vamos usar coisas términas, tá? Porque se eu fosse também empreender sozinha, sem sombra de dúvidas, eu constituiria uma sociedade limitada unipessoal. Não tem roupa que está mais na moda do que essa. E por que disso? Porque o empresário individual tem uma responsabilidade limitada, vamos cancelar ele, né? A Eireli, eu não acredito nessa proteção, eu não acredito nessa interpretação dos tribunais, a gente não tem essas respostas, mas a minha experiência como professora, como advogada, pesquisadora, né, de jurisprudência, eu não acredito que isso vai acontecer. Então, pensando no arcabouço que nós temos hoje de sociedade limitada, na facilidade de eu ter um capital social baixo, de eu poder constituir várias sociedades limitadas, com sócios, apenas eu, né, como sócia, eu me sinto mais confortável e eu acho que é a roupa do momento, né? É a melhor forma, a mais segura, mais interessante. Pode ser que daqui a um ano, a Eireli nem exista mais na prática, né? Caia totalmente em desuso. Mas pode ser que daqui a um ano a gente esteja errado. Nossa, os tribunais estão dando uma proteção para a Eireli. Poxa, será que a gente não vai trocar de roupa? Será que não vai ser mais interessante ser uma Eireli? Mas hoje, com a experiência que eu tenho, né, eu com certeza constituiria uma sociedade limitada com um sócio só. Então pronto, vamos para o mesmo baile. O pessoal tem que combinar se vai ser em Fortaleza ou se vai ser em Goiânia. Eu espero que seja em Fortaleza, viu? Ô, terra maravilhosa! As duas terras são boas, pode ser em qualquer lugar. São boas, tão boas. Felipe, a gente tem que marcar depois desse encontro presencial, tá? Vai ser, assim, incrível poder te receber aqui no IPOG em Goiânia, ou aí mesmo em Fortaleza, para a gente fazer mais discussões. Dessa live mesmo surgiu tantas e tantas outras, consideração da personalidade jurídica, planejamento sucessório, constituição de holding, contrato social, acordo de cotista e inúmeras outras situações aí para que todo mundo que está nos ouvindo ou que vai assistir essa live entenda. Você contador, você advogado, você economista, empresário, investidor, você precisa entender direito empresarial, você precisa conhecer direito societário, para que, junto com o conhecimento que você tem em outras áreas, isso seja uma complementação, né, extremamente necessária. Alguém falou aí em sociedade em conta de participação. Então, nós... Tá muito na moda, SCP. Muito, muito. Então, eu sempre oriento, às vezes no início do módulo, acho que você também tem essa percepção. Quando a gente chega na sexta-feira, o aluno, é matéria de direito empresarial, parece que não é uma matéria tão interessante. E ao longo do módulo, nós vamos mostrando a eles a importância, né, de entender sobre
as modalidades empresariais, a questão da proteção patrimonial, a questão a importância de um contrato social personalizado e tudo isso que a gente já conversou na aula de hoje e muito mais, né? Com certeza, com certeza. A importância do direito societário para o contador, né? Isso e na própria faculdade de direito, né? Quem faz direito tem uma deficiência muito grande nisso, porque a gente que fez faculdade de direito, você também é advogada, a gente sabe que na graduação em si as coisas são muito voltadas para a teoria. Então, quando a gente traz para a prática, né? Os alunos ficam muito encantados com isso. Então, como você falou, um contrato social bem feito, personalizado, ensinar na prática como é que a gente parte para um plano de proteção patrimonial, faz um planejamento sucessório, e tudo isso com medo da chamada desconsideração da personalidade jurídica. Porque a atividade empresarial no Brasil, ela é uma atividade muito circundada de riscos, né? De todos os tipos de risco. Risco fiscal, risco trabalhista, risco societário, né? Porque contrato com sócio a gente assina com amigo para discutir com inimigo. Então, é algo que a gente tem que estar sempre muito ligado, muito esperto na hora de fazer um contrato social. E o contrato social é algo que convencionou-se no Brasil que é o contador que faz, né? Quando na verdade é uma coisa muito jurídica. E aqui, pessoal, não estou querendo trazer nada para advogado fazer, nem fazer reserva de mercado, não. É porque a gente vê muita briga societária que poderia ser resolvida se um contrato social tivesse sido bem feito. Tá? E é essa a nossa intenção em fazer essas lives. E aqui, professora Marina, eu já parto para os agradecimentos por causa do nosso tempo. Primeiro, agradecer a você, a nossa live. Né? Além de ser uma amiga, uma professora fantástica, é uma pessoa do bem, maravilhosa, você sabe disso, né? A gente sempre conversa, troca ideias, se ajuda muito nas nossas aulas, tá? Então, espero que essa seja a primeira de muitas lives, tá? E agradecer também ao nosso coordenador, Felipe Guerra, ao Alisson, aqui, que sempre dá o apoio pra gente, e a todos os professores, nossos colegas que estão aqui assistindo a live, que são tantos, Mônica Porto, professora Patrícia, sou Maciel. Eu não quero esquecer ninguém, pessoal. Então, eu não vou nem me arriscar a falar todos, tá, professora Marina? Obrigado a todo mundo que assistiu também, todos os alunos. Obrigada, Felipe. E outra coisa, Marina, só antes que eu esqueça. Quem não me segue, tá? Prof.Felipe Teixeira. E segue a Marina também. Eu coloquei aqui, ó, no nosso comentário, o nosso Instagram, para eles acompanharem, tá? Pronto. Pessoal, obrigada, Felipe. Foi incrível. Espero que seja a primeira de muitas outras lives. Um agradecimento aí ao nosso coordenador, Felipe Guerra, a todos os professores que nos prestigiaram, os alunos. Tem muito aluno aqui falando que vai ter aula com você esse final de semana. Gente, aproveita muito. Que ótimo. Muito. E só respondendo uma última questão que falaram ali, falaram que contador e advogado andam juntos. E eu falo para vocês, se existe um casamento bom, é um casamento entre advogado e contador, viu? Vai por mim, gente. Funciona. Fato. Ó, pessoal, boa noite para todos. Beijo, fica com Deus. Até a próxima. Até logo. Tchau.